noite a todos. Paz do Senhor Jesus, amém? Pode sentar, irmãos, fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem, amém? Glória a Deus. O frio está aí? Eu estou percebendo, vocês estão bem fraquinhos, né? Está congelado aí embaixo aí. Amém, igreja? Meu Deus, aleluia. Nem parece que eu vim da Bahia e eu estou sentindo mais frio que vocês, né? Meu Deus. Vocês estão acostumados com frio e estão aí tremendo? Amém, igreja? Deus abençoe os pais, né? Hoje é dia dos pais, aleluia. Uma função onde o Senhor colocou nas nossas mãos, né? Onde Deus, Ele conta tanto com a gente, homem, que Ele sendo Deus se tornou homem para ser cuidado por um pai humano. Você sabe o privilégio disso que Deus te deu de você ser um pai? Mas quando eu falo um pai, é um pai, não é qualquer pai. É um pai que o Senhor conta com você para conduzir a tua família. Pais que o Senhor levanta nesta terra para conduzir seus filhos, sua esposa, onde bate no peito e diz: pode vir, vocês estão seguros. Por mais que eu não consiga, mas eu tenho um Deus que consegue todas as coisas. Por mais que minha característica seja, como a pastora falou aqui, de medroso, mas eu vou para cima, porque eu sei que eu tenho um Deus. Amém? Mas eu não falei que foi eu. Eu só comentei que você falou que tinha pais medrosos, né? Eu confesso a vocês, eu não sou medroso, né? Eu sou um medroso com moderação, né? Eu louvo a Deus pelo porte que Deus me deu, porque muitos já olham, né? Mas não sabem o medo que eu tenho. Até falando esses dias com a irmã, mas vale um medroso vivo, né? Do que um corajoso morto, né? Aí já não pode fazer mais nada. Pelo menos estamos vivos aí, sendo medroso ou não, vamos para cima. Amém, igreja? Glória a Deus, que Deus abençoe todos vocês, pais, né? Sabemos também que tem mães guerreiras também, que fazem essa função no seu lar. Mas que Deus abençoe cada um e continue fortalecendo para dar continuidade, né, na criação dos seus filhos. Amém, igreja? Estava com saudade de vocês, né? Aleluias. Fui ali abastecer, tomei bastante água de coco na Bahia, né? Chupei bastante laranja na terra da minha sogra. Foi bênção de Deus. Estive ministrando lá também, aleluia, na igreja de pastores amigos nossos, né? Que Deus abençoe aquele povo maravilhoso. Tive momentos ali maravilhosos, fui bem recebido, né? Pessoas maravilhosas me receberam bem, né? Que Deus abençoe eles. Pretendo ter uma oportunidade de trazer eles aqui para vocês conhecer. Amém? E vamos para o que interessa na igreja. Deus já tem falado com a gente nos louvores, Deus já tem falado com a gente na apresentação das crianças, Deus já tem falado com a gente nos dízimos e oferta, e Deus vai continuar falando com você. Amém? Agora, se você não pegou nada, olha para o irmão que está do outro lado e fala: ei, tirou a tampa? Mas fale com força, irmão. Você tirou a tampa, irmão? Se não tirou, tire. Porque vaso tampado não enche, irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Talvez você não se encheu nos louvores, talvez você não se encheu na apresentação das crianças, talvez você não se encheu na palavra inicial, talvez você não se encheu na palavra das ofertas, porque você estava tampado. Então espero que nesse momento você tire essa tampa para que o Senhor possa derramar todo o seu azeite sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Glória a Deus. Quero falar sobre Daniel, muito conhecido, né? Falamos de Daniel, já lembramos da cova dos leões, aleluia. E é sobre isso que eu quero falar para vocês nessa noite. É sobre a vida de Daniel. E o Senhor colocou um tema no meu coração, e eu estava ali: Senhor, qual o sentido dessa palavra para esse povo, Senhor Deus? O que eu coloco como destaque, Senhor? O que eu posso colocar como um título? E o Senhor me deu o título de permaneça firme. Permaneçam firmes. E nada melhor do que a gente falar de Daniel, né? Alguém que foi criado no meio, não do seu povo, de pessoas que só queria ver o mal dele, mas ele mesmo assim permaneceu firmes. Ele mesmo assim permaneceu firme, e o Senhor deu a vitória, porque Deus só dá vitória a quem permanece
firme. Amém? Se você está firme, continue, irmão. Se amoleceu, fique firme, porque Deus jamais vai dar vitória para crente que não está firme. Antes de Jesus morrer e deixar a missão com os discípulos, com os apóstolos, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, seja firme, ou seja uma rocha, porque sobre você eu vou edificar a minha igreja, eu vou te dar vitória. Deus está procurando pessoas firmes para dar vitória, amém? Tem pessoas firmes nesse lugar aqui hoje? Glória a Deus, aleluia. Porque eu nunca vi um crente mole ter vitória, irmãos. Quantos e quantos de nós passamos por dificuldades, lutas, e permanecemos firmes, mas logo depois o Senhor nos dá uma alegria no nosso coração? Quem de nós aqui já não passou por situação difícil e permaneceu firme, e hoje nós se alegramos na presença do Senhor? Quantos de nós aqui passamos por situações que achou que não ia conseguir, mas permaneceu firme e está aqui para a honra e a glória do Senhor, e o Senhor está dando vitória? Irmão, o Senhor não parou de dar vitória não, irmãos. O Senhor só está vendo crentes que não estão firmes. Talvez você está dizendo: não, pastor, Deus não me deu vitória. Quem sabe você não está firme. Mas se você quer ver vitória, fique firme. Amém? Vamos lá então para Daniel, capítulo 6. Glória a Deus, estava com saudade. Então, irmãos, hoje eu vou pregar. Coloca uma pausa no seu relógio aí. E vamos embora, irmãos. O livro de Daniel, capítulo 6, verso 1 vai dizer: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Deus te levantou, irmãos, para suprir, não para perder. Deus te levantou para ganhar e não perder. Deus está levantando Daniel nessa noite, aqui nesse lugar. Pessoas que vão ganhar e não perder. Pessoas que vão suprir necessidade de pessoas e não querer para si só. Amém? Verso 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por sua grande qualidades. Creio que tem crentes com grandes qualidades nesse lugar aqui hoje. Que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Veja que exemplo. Será que a gente está dessa forma? Hoje nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que a gente é perfeito para Deus dentro da igreja, mas para os nossos irmãos lá fora, meu Deus do céu, a gente não vale um ovo, como dizia a minha avó. A gente não vale nem um prato que come, como dizia antigamente. Olha o exemplo de Daniel. Ele não era crente de igreja. As pessoas olhavam para ele e falavam: nossa, que cara é isso? Nós precisamos desses exemplos para viver. Precisamos ser Daniel na terra, onde nós somos exemplo no nosso trabalho, porque Daniel aqui não estava na igreja, ele estava no seu trabalho. Por isso que a palavra do Senhor diz: tudo o que você faça, faça como se fosse para o Senhor. Você já parou para pensar por que Deus fala isso? Por que Deus fala que nós temos que fazer tudo como se fosse para Ele? Porque Ele sabe a boca dos filhos dele. Ele sabe as pessoas o que falam, Ele sabe o que as pessoas pensam. Por isso que Ele diz: meu filho, faça como se fosse para mim, e eu te garanto que ninguém vai falar mal de você. E Daniel, a gente viu aqui que ele fazia como se fosse para o Senhor, que as pessoas estavam elogiando ele. E o chefe dele queria colocar ele em uma situação maior, naquele cargo maior, numa situação que ele de confortável para ele, um lugar no topo.
porque ele era alguém que fazia como se fosse para o Senhor. E aqui a gente não está falando de obra de igreja não, irmão. Está falando que Daniel estava pregando. Não, a gente não estava falando que ele ia fazer um louvor. Não, ele estava trabalhando para as pessoas mundanas. E é isso que devemos fazer. E aí entra aquelas pessoas, irmãos, que muitas das vezes a gente fala mal. Que muitas das vezes a gente fica criticando, fica pecando, falando mal dos nossos irmãos. E aqui se levantou pessoas como se levanta nas nossas vidas, né? E como eles nada não tinham conseguido diante da situação que Daniel vivia, eles foram para onde? Verso 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus. Eu já passei por isso aqui, eu e minha esposa já passou por isso aqui. Não estou dizendo que eu sou perfeito, estou buscando todos os dias a perfeição, mas eu quero dizer que pessoas não acharam defeito em nós e elas foram para onde? Para o nosso chamado na igreja. Não acharam defeito em nós, no nosso relacionamento, nas nossas amizades, a forma que a gente tratava as pessoas. Eles não acharam defeito. Para onde é que eles foram? Para o cargo de pastores. Começaram a criticar como pastores. Ah, os pastores é isso, os pastores é aquilo. Porque não acharam nada para falar da gente no nosso dia a dia. Eu quero dizer para vocês que quando as pessoas não acham nada em você para falar, ela vai atacar o seu ministério. Porque nós sabemos quando Jesus estava no deserto, Satanás foi para onde? Satanás não achou nenhum defeito em Jesus. Satanás não achou nada que ele poderia falar de Jesus. O que é que ele fez? Vamos para o ministério dele. Vamos ver se ele vai ser isso mesmo. Vamos ver se ele vai aguentar isso mesmo. Vamos ver se ele vai querer mesmo ir para a cruz. Vamos ver, vamos ver. E é assim que funciona. Por isso que muitos de nós não crescemos no ministério. Talvez você seja uma pessoa maravilhosa. Talvez você trate as pessoas bem. Talvez você faça seu serviço maravilhoso. Talvez você cuide das pessoas. Talvez você é uma pessoa exemplar. E as pessoas não acham o que falar de você. Aí elas vão atacar o seu ministério. Por que você não faz isso na igreja? Por que você está fazendo só isso? Por que você não está pregando? Por que você não está louvando? Por que você não está assim? Por que você não está assado? O problema é que a gente acaba caindo nessa lábia. Pois é, né? Acho que é porque os pastores não me dão oportunidade. Poderia já estar cantando, né? Mas eu acho que os pastores não estão vendo isso. Se era para eu estar, né? Mas eu acho que é os pastores que não estão me dando uma oportunidade. E a gente tem que vigiar, irmãos. Vigiai e orai. E aqui as pessoas não acharam um defeito em Daniel, que eles poderiam jogar contra ele. A gente acabou de ler que eles começaram aí nas coisas relacionadas à lei de Deus. E o que é que esses caras fazem? Assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo falaram com o rei. E ali eles se juntam e vão falar com o rei. E começa a fazer a cabeça do rei. Olha, você vai ter que lançar um decreto, porque você é o rei. Não existe ninguém acima de você. Então você vai ter que lançar um decreto para que ninguém possa adorar outro rei. Ou orar diante para outro rei, somente para você. Veja o que as pessoas fazem com a gente. Irmão. Tem pessoas que é difícil.
Tem pessoas que viram a nossa cabeça. E não é nosso marido nem nossa esposa. Às vezes são pessoas que estão do nosso lado, dizendo que é amigo. Pessoas que estão ali do teu lado, dizendo, nós estamos juntos. E te apunhalando pelas costas lá na frente, dizendo, olha, fulano está assim, está assado, vamos ter que bolar alguma coisa, porque ele está muito se achando. Começa a fazer cabeça de chefes, começa a fazer a cabeça de encarregados, começa a fazer cabeça de liderança no trabalho, começa a fazer cabeça de pessoas dentro da igreja. E aí a gente fica sem ação, não confia em Deus, não permanece firme, deixando as palavras das pessoas nos atingir. Enquanto você é alguém que tem um testemunho, enquanto você é alguém que não faz mal a ninguém, o inimigo é sujo, irmãos. Ele não quer nada mais, nada menos do que você ver você no chão, humilhado, pisado, sem nada. Mas só que ele não tem esse poder sobre nossas vidas. É eu e você que acabamos dando esse poder a ele. Quando nós caímos nessa lábia, quando nós acreditamos naquilo que as pessoas estão falando, mesmo que a gente não seja, quando a gente dá crédito naquilo que Satanás lança nas nossas vidas, a gente acaba dando o poder para ele. Algo que Deus tirou lá atrás, quando mandou seu filho para morrer por nós. E Jesus vem e nos torna mais que vencedor, e a gente acaba deixando Satanás ser mais que vencedor do nosso lugar. Onde Satanás se torna mais que vencedor sobre nossas vidas. Onde Jesus está falando, ei filho, é você que é mais que vencedor. Satanás já é um derrotado. Ele perdeu há mais de 2000 anos atrás. Eu tomei da mão dele tudo que ele tinha. E hoje ele não tem nada. É tudo seu. Para de dar para ele. Porque eu sou o pai e eu dei para você que é meu filho. Ele não tem nada, irmãos. Para de dar coisa para ele. A única coisa que Satanás tem é um lugar no inferno. Mais nada. Porque a única coisa que Deus diz que deu para ele foi um lugar no inferno. E a gente pensa que é para mim e para você. E a gente pensa que o inferno é para nossos irmãos. E a gente pensa que o inferno é para aquelas pessoas que estão lá fora. Quem disse isso? A única coisa que Deus deu para Satanás foi o inferno. Onde a palavra dele diz que o inferno foi criado para Satanás e seus. Mas a gente quer lançar nosso irmão lá no inferno. E Deus falou, não filho, está errado isso aí. Não é para o seu irmão não. E nem para você. Para de dar coisa para Satanás. Continuando, eu quero dar um pulinho para a gente não estender muito aqui, que é muita coisa no versículo 6. Verso 10 vai dizer, irmãos, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, dá uma pausa aí para a gente fazer uma reflexão nas nossas vidas. Quando você sabe que alguém está falando de você, o que é que você faz? Veio um crente falou ali, ó, vou orar. Quando a gente sabe que tem alguém falando da gente, o que é que a gente faz? Quando a gente sabe que tem alguém tramando uma situação contra nós, o que é que a gente faz? É para se pensar, né? Né, irmãos? Respirar, né? Contar até 10, né? Mas vamos ver o que Daniel fez. Quando ele ficou sabendo que os caras queriam acabar com a carreira dele ali dentro. Olha o que Daniel faz, irmãos. Quando Daniel soube, verso 10, né, do capítulo 6, que um decreto, irmãos, tinha sido publicado. Quando ele soube que um decreto, irmãos, tinha sido publicado, um decreto, uma lei, onde o presidente ali chega e carimba, a partir de hoje você não vai fazer mais do que você fazia. E ele ficou sabendo disso.
E ali no local que ele morava, irmão, não tinha muita gente que fazia o que ele fazia, não, pouquíssimas. E ele se encontra ali nessa situação onde o rei ali, que era o governante, o rei que mandava em tudo, decretou. Quando ele ficou sabendo disso, olha o que ele faz. Daniel foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Meu Deus, irmãos. O cara simplesmente não deixou de fazer o que ele fazia. Ficou tranquilão. Estou no barco, irmãos. Estou no barco, essa tempestade não vai me atingir. Jesus está no barco. Daniel subiu no quarto, como de costume. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem costume de fazer isso. A gente tem costume de quê? Quando eu falei para vocês, quando a gente sabe que alguém está falando, o que é que a gente pensa? Porque você tem esse costume. O que é que veio na nossa cabeça? Veio na minha também. Ir lá tirar satisfação, né? Os brabão. Se juntar com um e mais 2 e começar a falar, né? Ó, fulano lá, tá falando mal de mim, ó, ciclano. Não foi isso que veio na nossa cabeça? Por que a gente pensou isso? Porque a gente não tem costume de orar. Porque a gente não tem costume de subir para o nosso quarto e orar por alguém. Porque a gente não tem costume de ler a Bíblia. Porque a gente não tem costume de, na hora difícil, a gente buscar a Deus. Porque a gente não tem costume. A palavra diz que Daniel foi fazer o que ele já fazia. Daniel não foi fazer nada extraordinário, algo nada de repente. Ele foi fazer aquilo que ele já fazia. E esse é o nosso problema. Porque muitas das vezes a gente não faz o que tem que ser feito, porque não é de costume nosso fazer determinada coisa. Porque a gente não ora pelos que nos afrontam, porque a gente não ora pelos nossos inimigos, porque a gente não tem costume, porque a gente quer matar, porque a gente quer lançar palavras negativas, porque a gente quer que nossos inimigos morram, nossos irmãos, né? Porque esse é o nosso costume. Porque a gente corre logo para alguém para falar mal, porque a gente corre logo para ciclano, porque esse é o nosso costume. Vocês estão entendendo? Então, irmão, não partiu de agora. Não partiu de agora, a pessoa, você ficou sabendo, ó, fulano falou de mim na igreja. Você vai correndo contra alguém, planejar algo. Porque não foi de hoje. Não foi hoje que isso aconteceu com você. Não foi de uma hora para outra que você começou a falar mal das pessoas. Já é seu costume fazer isso. Porque tudo na vida, irmãos, é prática. É você praticar, é você começar a fazer, é que você todos os dias está fazendo. Porque tem muitas pessoas que não gostam de ler. Porque não pratica a leitura. Porque tem muitas pessoas que não oram todos os dias, porque não pratica a oração. As pessoas não se aperfeiçoam naquilo que Deus está falando. E acha que vai vir em um culto, Deus vai lançar ali uma mágica e você vai começar a fazer as coisas. Não funciona dessa forma. Sabe por que não funciona? Os discípulos caminharam com Jesus 3 anos aprendendo. E logo depois que Jesus morreu, eles saíram pregando? Não. Eles só pregaram quando o Espírito Santo desceu e Deus
ordenou, através de Jesus, falando: agora vocês podem ir. Mas foi porque o Espírito Santo desceu que eles começaram a pregar? Foi porque o Espírito Santo desceu que a primeira pregação de Pedro foi mais de 3.000 pessoas? Foi por causa do Espírito Santo ou por causa da caminhada deles com Jesus? Mas a gente pensa que a gente vai vir para a igreja, vai cair o Espírito Santo e a gente vai começar a tratar as pessoas bem. Não é assim que funciona, irmãos. É costumes. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você está dizendo: ei, agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou deixar o Senhor me conduzir daqui para frente, porque eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Porque a partir de agora eu vou começar a fazer diferente. Meus costumes vão mudar, minhas atitudes vão mudar, meu tratar com as pessoas vão mudar. E o Espírito Santo vem para te incentivar, para te aliviar, para te confortar, para te guiar. Mas é você que tem que fazer. E eu já preguei sobre isso aqui. E a única coisa que o Espírito Santo veio para fazer, a gente quer fazer por ele. Que é o quê? Convencer as pessoas. A gente quer fazer. E tudo que é para a gente fazer, a gente não quer fazer. A gente quer dizer que é o Espírito Santo que tem que fazer. Ah, eu só vou gostar de você se o Espírito Santo vir aqui. Não, irmãos, que é isso? Não existe isso. Ah, eu só vou falar com fulano se o Espírito Santo... Não, irmãos. Você tem que ir lá e falar. Ah, eu só vou se o Senhor revelar para mim aqui no culto. Não, irmão. Vai lá e fala. Vai lá e pede perdão. Só vou pedir perdão se Deus... Não, vai lá e pede, irmãos. E quando é hora do Espírito Santo fazer, a gente quer fazer. Vamos para a igreja hoje, olha, vamos. Olha, isso. Não, deixa o Espírito Santo trabalhar, irmão. Faz o que você tem que fazer. Porque o Espírito Santo com certeza vai fazer o que ele tem que fazer. E ele está fazendo. E Daniel vai para o quarto orar, como de costume, agradecendo a Deus. Olha, que maravilha, irmãos. Senhor, obrigado, Senhor, por esse decreto, onde eu não vou poder mais orar. Que felicidade de Daniel, hein? Vocês já oraram assim, já na hora da dificuldade? Senhor, obrigado por essa doença, Senhor. Meu Deus, eu estava precisando. Obrigado. Vocês já oraram assim? Se tudo está no controle de Deus, a gente tem que agradecer por tudo. Obrigado, Senhor, por o meu irmão fofoqueiro que falou de mim lá na igreja, Senhor. Eu precisava disso. Alguém já orou assim? Vamos mudar as orações um pouco? Porque Daniel foi agradecer a Deus, como de costume. Precisamos acreditar mais em Deus, irmãos. Precisamos acreditar mais em Deus. Precisamos dar mais crédito a Deus. Hoje tivemos ali nosso culto de ensino, né, oficina da palavra pela manhã. E foi levantado um tema muito interessante, né? Foi muito bom, irmão. Foi algo maravilhoso. Eu saí daqui feliz depois do culto de ensino, da oficina da palavra. Muito top mesmo. Para lembrar, todo domingo, 9 da manhã, nós temos, tá? E a gente estava falando sobre separar um dia, né, pro Senhor. E ali no meio desse bate-papo legal, começou a falar sobre... A gente não dá muita importância a Deus, por isso que a gente não separa um dia para Ele. Porque a gente só dá valor naquilo que a gente precisa. E a gente precisa tanto de Deus, né? Da boca para fora, né? Preciso de Deus. Oh, Deus é tudo na minha vida. Deus está no controle de tudo. Mas a gente não separa um dia para ficar com Deus.
A gente não separa um momento para estar com Deus. Mas a gente precisa dele. Imagina se não precisasse, né? E ali eu comecei a falar com o pessoal falando comigo ali no ensino. E a gente falou sobre isso. E é verdade, a gente diz tanto que precisa de Deus, mas não fazemos nada para isso. Porque eu até coloquei falando ali com o pessoal, falando, quando a gente precisa de dinheiro, o que é que a gente faz? A gente vai trabalhar. Trabalhar, né, irmão? Amém? Amém, né? Não é roubar, não. Trabalhar. Quando a gente precisa de comida, a gente vai buscar comida. Quando a gente precisa se vestir, a gente vai buscar uma roupa. Tudo que a gente precisa, a gente vai buscar. Mas por que com Deus é diferente? A gente fala que Deus não precisa de você. Já fica um alerta, porque Deus não vai vir te buscar. Não é? Já fica um alerta ligado aí. Se Deus não precisa de mim, e eu que preciso dele, eu tenho que buscar ele. É matemática simples. E se você está aqui hoje, ele já te achou. Fica tranquilo, ele já te achou. Mas você precisa dele. Porque você precisa de tudo, você vai buscar. Mas de Deus você não quer buscar. Quem vai buscar por você? Vai buscar Deus se precisa dele. E foi o que Daniel fez. Quando ele ouviu o decreto, ele, preciso de Deus. O que é que eu vou fazer? Vou subir para o meu quarto e buscar Deus. Matemática simples. Vai buscar Deus. Não precisa ir muito longe. É só dobrar o seu joelho. É só abrir o teu coração. É só chorar aos pés dele. Não precisa fazer esforço. É só se arrepender. É só dizer, Senhor, eu sei que eu errei, Senhor, mas eis-me aqui, Pai. Eu preciso do Senhor. Busca Ele. Buscará e achareis, quando buscar de todo teu coração. E tem uma frase na Bíblia muito interessante que diz que quem procura, acha. E é interessante que essa palavra na Bíblia, irmãos, é para tudo. Não é só para Deus. Tudo que você procura, você acha. Se você procura briga, você vai achar briga. Tudo que você procura, você acha. Mas tem que procurar. E que a gente venha ter a certeza de que realmente a gente precisa ir buscar Deus. Porque Deus já te achou, irmão. Só falta você ir atrás dele. Vai atrás dele. Ele te encontrou já. Ele deu seu único filho para morrer por você. Agora vai atrás dele. Jesus veio como exemplo. Olhou para os seus discípulos e falou, está todo mundo indo embora, né? Vocês querem ir com ele? Vá. Porque eu vou para cá. Se vocês me querem, venham atrás de mim. E é assim que funciona. Mas a gente não quer isso. A gente quer que Deus venha. Estou pintando e bordando. Estou bagunçando, virando tudo de ponta cabeça. E Deus que venha. Estou nem aí. Deus vai vir. Cuidado, irmão. Porque quando Jesus vir agora, talvez não seja para te levar, tá? Porque Ele está pedindo que você vá buscar Ele. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo, me busquem. E me encontrarão. Olha que maravilha. Ele fala, me busquem e me encontrarão. Mas vai chegar um tempo que eu vou buscar vocês. Aí o negócio é diferente, irmão. Não espere Ele vir te buscar. Não espere Ele vir te buscar.
Porque dessa vez eu não sei não, hein? Então é melhor a gente buscar ele primeiro, amém? Glória a Deus, aleluia por isso. Verso 13. Então disseram ao rei, olha aí, os amigos, mais chegado que irmãos. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Meu Deus, imagine você, alguém falar de você isso, hein? Imagine chegar lá, pô, Clóvis, o irmão Reinaldo ali, ele ora 3 vezes por dia. Meu Deus, que homem é esse? Irmãos, o problema do fofoqueiro não é o fofoqueiro. Sabe qual é o problema? É o que você está fazendo na frente do fofoqueiro. Esse é o problema. Porque o fofoqueiro vai falar o que você tem feito na frente dele. Porque eles não inventaram, eles falaram a realidade de Daniel. E talvez o que precisa para você continuar firme e ter sua vitória é o fofoqueiro falar o que realmente você tem que fazer. Porque seu nome precisa chegar em algum lugar, amém? Vocês não querem que seus nomes cheguem em algum lugar? Quem vai levar seu nome? Um anjo? Um anjo? Não vai ser um anjo, não. Vai ser um fofoqueiro, selecionado a dedo por Satanás. Então tem que entender o que você faz na frente deles. Lembra que eu disse? Costumes. Costumes do que você faz. Então o problema não é quem está falando de você, irmãos. O problema é o que você está fazendo na frente deles. E toda fofoca, irmãos, se não for 100% verdadeira, tem um pedaço de verdade. Nenhum fofoqueiro vai inventar 100% do que você fez. Ele pode inventar 80%, né? 90%, mas uma porcentagem de verdade vai ter. Isso é fato. Então cuidado com o que você está fazendo, irmãos. Será que a gente está no meio da dificuldade e orando, buscando a Deus, continuando indo para a igreja? Ou será que a gente está se revoltando com Deus, dizendo que Ele não está nem aí para a gente? E começando a ter atitudes de um não crente, e as pessoas estão falando por aí. É para se pensar. Verso 16 vai dizer: então o rei deu ordens a eles, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel. O rei orou por Daniel. Por quê? Porque os fofoqueiros falaram que ele estava orando a Deus. Olha aí o segredo. O rei pega Daniel, joga nas covas dos leões e ainda ora por ele. O que é que o rei faz intercedendo por Daniel? Que o seu Deus te livre desses leões. Olha o segredo. Seus inimigos vão interceder por você. Quando você faz conforme a palavra de Deus. O que foi que todo mundo falou quando Jesus estava na cruz? Se você crê em Deus, que Ele te tire daí. Já que você é o filho de Deus, você vai sair daí. E o que é que aconteceu? Jesus saiu da cruz. O problema não é o que o fofoqueiro está falando. O problema é o que você está fazendo na frente deles. E o rei intercede por Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, meu Deus,
Como é que o rei sabia disso? Que Daniel orava a Deus continuamente, todos os dias. Toda fofoca tem porcentagem de verdade. E o rei intercede por ele dizendo, e o livre. E essa história é interessante que o rei gostava de Daniel. Mas mesmo assim jogou Daniel nas covas dos leões. Então, irmãos, mesmo gostando de vocês, vai ter pessoas que vão lançar vocês na cova de leões. Irmãos. Mas isso é bom, irmãos. Não é ruim, não. Sabe por que isso é bom? Porque através do que Deus vai fazer em você, essas pessoas vão se converter. Através das coisas que Deus vai fazer na sua vida, essas pessoas vão se converter. Porque é assim que Deus quer agir na sua vida, irmãos. Por isso que devemos orar em todos os momentos das nossas vidas. Por isso que devemos entregar ao Senhor toda a situação da nossa vida. Para de tirar o controle da mão de Deus. Porque para a gente é fácil falar que Deus está no controle, até tudo está bem. Mas quando começa a dar errado, Deus perdeu o controle? Não, você que tirou o controle da mão de Deus. E eu já vou estar finalizando. A palavra do Senhor vai dizer, no verso 21, ali o rei chega já desesperado. Veja que o rei estava crendo que Daniel ia sair daquela situação, irmão. Que ele vai correndo e começa a chamar Daniel. E aí Daniel responde: ó rei, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Meu Deus, tudo que você faça, faça como se fosse para o Senhor. Porque Deus poderia livrar Daniel, mas ele ia sofrer na mão do rei. Se ele não fosse o homem que a gente leu lá atrás, um homem íntegro, um homem que fez tudo perfeito para o rei. Faça, irmãos. Porque imagine se Daniel não trabalhasse bem. O que ia acontecer com ele? Deus te livrou dos leões? Vamos providenciar outra coisa? Porque tem crente que sai de uma luta e já entra em outra? Porque foi inocente diante de Deus, mas diante dos homens foi culpado ainda. Por isso que Daniel já grita: fui inocente diante de Deus e diante do rei. Meu Deus. E ali o rei ficou muito... E o rei muito se alegrou, verso 23, e ordenou que tirassem Daniel. Algo interessante disso aqui, que Daniel fala que Deus enviou os anjos para fechar a boca dos leões. Por quê? Os leões iam comer Daniel. Aí a gente costuma ver a historinha, né? Daniel sentado, os leões ali à volta, tipo batendo um papo com os leões. A palavra diz que Deus fechou a boca dos leões. Se Deus fechou a boca dos leões, os leões queriam comer Daniel. Irmãos. Deus quer fazer o milagre dele na sua vida, no meio da situação difícil. Deus nunca prometeu te livrar do problema, irmãos. Ele te prometeu passar com você pelo problema.
Deus não prometeu tirar Daniel da cova dos leões. Deus prometeu estar com ele dentro da cova dos leões. Para de querer sair do problema, irmãos. Para de querer sair da situação difícil. Ei, Deus está contigo nesse problema. Deus está contigo nessa situação. Permaneça firme. Daniel permaneceu firme diante daqueles leões. E a palavra vai dizer que assim que Daniel saiu, o rei pegou aqueles fofoqueiros e nem precisou jogar. Os leões já veio e pegaram. Porque os leões estavam com fome. Estava brabo. Imagine a cabeça dos leões. Eu não consegui abrir a boca para comer aquele. Meu irmão, esse aí não vai sobrar nem os ossos. Uau! Sabe para que servem seus problemas? Para matar os seus inimigos. Sabe o problema que você está passando? Alguém tem que permanecer nele. E esse alguém não é você. Amém? Por isso que Deus não te tira do problema, irmãos. Alguém vai passar pelo seu problema e vai morrer no seu problema. E esse alguém não é você. O verso 26 é muito interessante, que diz: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Decretos podem mudar, irmãos. O assunto do fofoqueiro pode mudar, irmãos. Mas eu te pergunto, qual informação você está dando para que mude a fofoca ao teu respeito? E para finalizar, verso 28. Assim Daniel prosperou. Você pode dar um amém e se colocar de pé nessa noite? E assim Daniel prosperou. Deus quer te tirar desse problema, irmãos. Você sabia que nós somos jogados aos leões, nas covas dos leões todos os dias? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que todos os dias você está sendo jogado na cova dos leões? A palavra do Senhor vai dizer em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leões. Todos os dias, irmão, você está sendo lançado na cova dos leões. E o interessante é que todos os dias Deus está fechando a boca desses leões. Todos os dias Deus tem fechado a boca dos leões. Como você sabe, pastor? Porque vocês ainda estão aqui de pé olhando para mim. Porque todos os dias vocês são lançados na cova dos leões. Porque a palavra de Deus diz que o Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, anda ao redor como leões. Então creia, irmão, que Deus tem fechado a boca desses leões. Deus tem te protegido, Deus tem cuidado de você. Permaneça firme. E para finalizar, para a gente já adorar o Senhor e participar da mesa, Isaías 54, verso 17: toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Amém, igreja? Toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Toda ferramenta que o inimigo tem preparado para ti não vai continuar. Deus está te livrando nesse dia de hoje, irmãos. E eu creio nisso sem dúvida nenhuma. Assim como Ele livrou Daniel na cova dos leões, assim Ele tem nos livrado dos nossos problemas. E se Ele não te livrou, irmãos, Ele está contigo nesse problema. Apenas acredite, apenas creia que o Senhor está contigo aonde você andar. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Vamos participar da mesa com Ele.